Olá pessoal, graça e paz sejam acrescentados na vida de cada um de vocês que estão escutando esse vídeo hoje. E hoje o tema daquilo que a gente vai falar hoje é sobre os planos de Deus, que os planos de Deus são muito maiores e muito melhores do que os nossos. Então, se a gente fosse dar um título hoje a essa ministração, seria: os planos de Deus são melhores do que os nossos. Então, existe um plano de Deus. A Bíblia tem um plano geral, né? A Bíblia tem um plano. Deus quer que todo homem seja um salvo, né? E chegue ao pleno conhecimento da palavra de Deus. Deus quer que todo homem, na Bíblia tem também, que todo homem seja curado, né? Algumas vezes não são porque não segue os princípios. Alguns princípios Deus não pode quebrar os princípios da palavra dele, porque Deus é fiel à sua palavra e não a nós, mas Deus é fiel à sua palavra. E é desejo de Deus que a gente prospere. A palavra de Deus lá em Salmos 37:25 diz o seguinte: fui moço e agora sou velho e nunca vi a minha descendência mendigar o pão. Então é desejo de Deus abençoar o seu povo. Mas existe um plano particular, um plano específico de Deus para cada pessoa. Cada pessoa, antes de Deus criar você, antes de Deus me criar, Deus fez o propósito e aí criou você, para se encaixar dentro do propósito de Deus. Então, muitas vezes a gente está indo contra o propósito de Deus, indo contra a vontade de Deus, e aí por isso tanta frustração, tanta decepção, porque a gente está indo contra o propósito que Deus fez para nós. E algumas vezes a palavra mesmo diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então algumas vezes a gente vai sofrer e perecer porque a gente vai, nesse mundo vai ter aflição mesmo. Mas entenda uma coisa: o propósito de Deus, o plano de Deus para a nossa vida é como se fosse um viajante e ele estivesse numa grande estrada e ele tivesse apenas uma mochila em suas costas, e ali dentro da sua mochila era como se ele tivesse a vida dele dentro da mochila, e ele vai caminhando e chega em certo ponto da caminhada dele para chegar ao destino dele. Ele já está um pouco cansado, mas para chegar ao destino dele, ele precisa tirar daquela mochila algumas coisas que estão pesando na caminhada dele. Assim somos nós. Quando algumas coisas se levantam ou algumas coisas nós estamos carregando na nossa vida, para chegar ao destino que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos largar algumas coisas, jogar fora algumas coisas, para que a gente possa caminhar de maneira leve e suave e que a gente possa chegar ao plano e chegar ao propósito de Deus para a nossa vida. E é exatamente como esse viajante fez. Ele chegou num certo momento e ele tirou da mochila dele coisas que não estavam servindo para a vida dele, coisas que não estavam fazendo com que ele prosperasse, coisas que estavam prendendo a vida dele, fazendo com que ele andasse pesado e sobrecarregado. Deus não quer que você ande pesado e nem sobrecarregado. Então, o propósito e o plano de Deus específico para nossas vidas é como se fosse um quebra-cabeça, mas Deus não dá um quebra-cabeça inteiro para você e com um monte de peças. Deus a cada dia vai te dando aos pouquinhos, a partir do momento que você tem comunhão com Ele, que você medita na palavra, que você ora em outras línguas, que você se expõe à presença de Deus. É claro, Deus pode usar os profetas para confirmar algo que já foi colocado no nosso coração. Deus pode usar um jumento, Deus pode usar uma frase, Deus pode levantar um texto da palavra no nosso coração, o Espírito Santo trazer à memória. Mas entenda uma coisa: o plano e o propósito de Deus não chega assim, de repente na nossa vida. O plano e o propósito de Deus, a gente tem que, aos poucos, é como um quebra-cabeça enorme, e aos poucos a gente vai ganhando uma peça a cada dia. A gente vai encaixando o quebra-cabeça de Deus. Então, Deus tem um plano e um propósito para a sua vida. Deus tem um plano e um propósito para a minha vida. Então, à medida que você se expõe à presença, Deus tem um plano e um propósito para a sua igreja,
para a igreja que Deus colocou nas suas mãos. Deus tem um plano, se você é pastor, Deus tem um plano e um propósito para a sua igreja específico. Não adianta imitar uma igreja, o plano que o pastor A ou B fez na igreja dele, não adianta imitar, mas Deus tem um plano e um propósito para a sua igreja. Cada líder, aquele grupo específico, Deus tem um plano e um propósito para você, porque aquelas pessoas são diferentes de outras pessoas de outros lugares. Então Deus tem um plano específico. Eu estava lendo um livro de Kenneth Hagin, eu te indico para você ler. O livro se chama Planos, Propósitos e Práticas. E é um livro excelente, maravilhoso. E ele fala justamente sobre esse tema, sobre os planos de Deus, sobre os propósitos de Deus. Algumas vezes estamos executando o plano de Deus, estamos executando o propósito de Deus, porém a motivação do nosso coração é uma motivação errada. É uma motivação que nós precisamos ajustar algumas coisas. Nós precisamos pedir perdão e deixar que o rio de Deus flua através de nossas vidas. É importante que a gente perceba que muitas vezes temos um plano, Deus nos dá um plano, Deus nos dá um propósito, a motivação para executar esse plano e esse propósito está errado. Por isso que Deus não tem abençoado, por isso que não tem prosperado, por isso que não tem avançado. Então, é preciso estar com a motivação do coração correta para que o plano específico de Deus para a sua vida. Talvez Deus te chamou para ser um missionário nas nações. Talvez Deus te chamou para ser um missionário no Brasil. Talvez Deus te chamou para ser um empresário e o lucro da sua empresa você investir no reino de Deus. Eu não sei qual o plano e qual o propósito que Deus tem para a tua vida, mas Deus tem um plano e um propósito específico para a tua vida e para a minha vida. Então, o que vai fazer esse plano e esse propósito se concretizar? Se expor à palavra, se expor à presença de Deus, em oração, em meditação em outras línguas. Kenneth Hagin era um profeta de Deus e no livro ele fala sobre um grande avivamento que Deus comunicou a ele. Ele estava orando em outras línguas e Deus comunicou a ele um grande avivamento que ia acontecer de cura divina naqueles dias. E aí ele começou a orar e ele começou a buscar a face do Senhor e ele começou a pedir que Deus manifestasse os dons de poder, né? O dom da fé, o dom de operação de milagre, que Deus manifestasse seus dons, os dons de poder, os dons de milagre, de cura. E aí passou um certo tempo. Sabe quanto tempo passou para que o avivamento de cura realmente acontecesse? 4 anos. Então entenda uma coisa, que o plano de Deus específico para a sua vida não vai vir assim, de repente tudo vai começar a acontecer, mas as coisas vão começar a acontecer à medida que você se expor à palavra e se expor à presença de Deus. Deus chama o seu povo para mergulhar na sua presença, mergulhar no nível mais profundo da sua presença nesses dias. 2016 é um tempo novo para a sua vida, é um tempo novo para a minha vida, é um tempo do corpo de Cristo despertar. Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo vai te esclarecer muitas coisas que Ele tem para a tua vida. Então desperta para buscar o Senhor, buscar a face dEle. Deus pode levantar profetas para confirmar, pode. Deus pode levantar pessoas para falar contigo, pode. Mas Deus quer tratar coisas específicas contigo naquela sala, naquela reunião particular com o Rei da Glória. Deus tem coisas grandes para a tua vida, Deus tem coisas grandes para a minha vida, mas Deus tem um plano específico dele e coisas grandes vai acontecer nesse ano. Está vindo como uma onda de avivamento, uma onda de poder nesses dias. Mas sabe quando vai acontecer? Quando a igreja de Cristo deixar de dormir, deixar a sua dormência e começar a clamar e começar a desejar
mais profundo, um mergulho no Espírito, para que coisas comecem realmente a acontecer. Porque Deus tem muitas coisas para acontecer, mas Deus precisa de você e precisa de mim para ser o canal dele nessa terra. E precisamos estar com um propósito e com a motivação certa no nosso coração, para que a gente não possa aparecer, mas que Cristo possa resplandecer e aparecer na nossa vida, que a glória dele, que as coisas sejam feitas para a glória de Deus e não para a nossa glória, que as coisas sejam, o reino de Deus seja realmente divulgado e não seja divulgado no ministério A, o ministério B, o ministério C, mas o corpo de Cristo precisa se unir para que a glória de Deus se manifeste nesses dias. Eu queria deixar um versículo, se encontra lá em Jeremias 29, versículo 11, que diz o seguinte, Jeremias 29, versículo 11, diz que Deus tem planos. Amém, aleluia. Deus tem os seus planos. Deus tem planos a seu respeito e ao meu respeito. Planos de paz. E dar um fim e dar uma esperança. E mudar a rota da tua vida, a rota da tua história. Deus quer mudar a rota da tua história, mas só depende de você. Deus conta com você e comigo, como cooperador dele. Cooperador é alguém que coopera para que o plano seja executado, seja feito de maneira com excelência, de maneira que venha abençoar não só a você, mas as outras pessoas ao seu redor. E aí Jeremias 29, 11 diz assim, ó: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, farei voltar os vossos cativos, congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. Tornarei e trazei-vos ao lugar de onde vos transportei. Então Deus deseja que os planos dele, Deus tem planos de paz, planos de fazer você prosperar, mas você precisa atentar para a voz do Espírito Santo. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 14 diz o seguinte: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Então você precisa ser, se você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo morando dentro de você. E o Espírito Santo quer te guiar em toda verdade e em toda justiça. É bem verdade que muitas vezes a nossa mente está tão atribulada que o Espírito Santo está falando e você não está percebendo. Mas Deus quer guiar você a um caminho e quer levar você a águas tranquilas. Deus é o bom pastor e o bom pastor guia você a águas tranquilas. Deus quer guiar você a águas tranquilas. Então medita na palavra, ora em outras línguas, que Deus quer revelar coisas grandes para você. Deus quer manifestar o seu favor imensurável na tua vida e na vida dos teus. Deus te abençoe poderosamente com essa palavra, em nome de Jesus.